Graças a Deus por cada louvor, cada palavra, cada leitura feita. Eu quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos, das irmãs. Pastor Valdir tem nos ajudado. Agradecer uma equipe de pessoas aqui que estão conosco desde o início da nossa prova, né? Eu estava dizendo esses dias que não tem coisa pior para um pastor ver a igreja vazia. E nós estamos vivendo isso. Mas o bom, irmãos, é que nós estamos atingindo muitos lares, muitas pessoas. Eu quero agradecer a Deus, porque cada dia que passa, nós estamos atingindo mais pessoas. Os irmãos, às vezes tem culto aqui, tem 400 pessoas que atingir ao final do culto. Ontem, ao final da transmissão, nós tínhamos mais de 1.900 visualizações. É bênção de Deus. Ao final do culto aqui, pastor Valdir, 1.200 visualizações. Ou seja, eu entendo que a palavra de Deus está sendo semeada. E a seu tempo nós vamos colher. Isso é o mais importante. Mas eu quero, nesta noite, aproveitar, o irmão Ari não pôde estar aqui conosco hoje, Deus tocou no meu coração hoje à tarde, para nós meditarmos na palavra do Senhor. O pastor Valdir leu 1 Coríntios 16, não é isso, pastor? Versículo 9. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Eu quero pegar, pastor Valdir, e continuar com essa palavra. Me permita pegar um gancho dessa mensagem, e eu quero continuar com esta palavra, mas eu quero entrar para um lado pastoral, que a igreja, às vezes você não tem tempo de, durante a semana, ouvir um lado pastoral, né? Uma mensagem pastoral. Hoje você vai ouvir. E eu quero que você abra a sua Bíblia na carta de Paulo, na epístola aos Colossenses, no capítulo de número 3. Eu quero ler com os irmãos, aproveitando essa expressão que o pastor Valdir acabou de falar, sobre os inimigos da obra de Deus. E aí eu vou falar sobre os inimigos do cristão. Nós precisamos entender, irmãos, que nossa luta não é contra carne e sangue. Primeiro, começa por aí. Eu não luto contra carne e sangue, eu luto contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eu luto com isso. Só que nós estamos, irmãos, eu quero que você preste atenção. Nós estamos às portas de muitas dificuldades. Vou repetir. Nós estamos às portas de muitas dificuldades. E eu quero ler com os irmãos, aos Colossenses capítulo 3, eu quero ler do versículo 1 ao versículo de número 11, que diz assim a palavra de Deus. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Verso número 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Verso 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição. Pastor, você vai falar isso no domingo? Calma, que eu vou chegar. São os inimigos. É os inimigos da vida do cristão. E a gente precisa entender isso. Então ele diz aqui, versículo 5.
Mortificai-vos, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste como viveis nela, quando vivieis nela. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pelo que vos já despiste do velho homem com seus efeitos, e já vos vestiste de novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou. Vou parar por aqui. Vamos lá. Pastor Valdir leu um texto que existe muitos inimigos. Ontem à noite eu postei no meu Facebook uma expressão: diante deste tempo que nós estamos vivendo, Cristo continua sendo a sua prioridade? Vou repetir novamente. Diante de tudo que nós estamos vivendo, será que Cristo é a sua prioridade? Queridos, eu disse aqui no começo que nós temos muitas dificuldades e a nossa luta não é contra carne e sangue. As coisas acontecem no mundo espiritual que você não se percebe, que você não se olha, mas que existe um agir de Satanás sobre o planeta Terra. Existe uma orquestração, inimigos que não querem nos ver vitoriosos. E Paulo diz isso lá em Romanos: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Será a nudez? Será a espada? Será o perigo? Será a questão política do nosso país? Será o desemprego que está batendo a porta de muita gente? Será a necessidade que vai bater a porta de muita gente daqui a um tempo? Queridos, é hora de nós voltarmos para Deus. É hora de nós colocarmos a nossa vida nas mãos de quem tem todo poder. E é interessante, eu quero dividir esse texto em 4 partes. Esse texto que eu acabei de ler, eu quero dividir ele em 4 partes. E eu quero pegar novamente o texto do pastor Valdir dos inimigos. A porta está aberta. A porta da salvação está aberta. Olhe para cá. A porta da vitória está aberta. Mas vai ter muito inimigo. Vai ter muita dificuldade. E só vai ter vitória aquele que conseguir resolver estas coisas. Então eu quero dividir essa mensagem em 4 partes, em rápidas palavras. Dividindo ela em 4 verbos. Quantos verbos? 4 verbos. Primeiro verbo, ter. Segundo verbo, depender. Terceiro verbo, viver. E terceiro verbo, ser. Porque nós temos uma caminhada. O nosso alvo é o céu. E quando Paulo diz isso, ele diz assim, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. E aqui eu quero aplicar essa palavra ao primeiro verbo, ter. Ter o que, pastor Rosinei? Você está tendo tempo para Deus? Na quarentena, você está conseguindo dedicar um tempo do seu dia para Deus? Pastor, eu não tenho tempo. Como assim? Antigamente a gente não tinha tempo porque a gente era ocupado, era serviço, era um monte de coisa, e a gente não vinha para a igreja, e a gente não conseguia fazer as coisas, não conseguia.
A gente estava desesperado de tanta correria, aí vem um vírus danado aí, puxou o nosso freio de mão, pisou no freio, fez uma bagunça na nossa vida. Agora todo mundo enfurnado dentro de casa, todo mundo preso dentro de casa. Hoje à tarde eu estava levando uma pessoa para a casa dela, e ela falou assim: pastor, é difícil, porque a gente chega em casa, não tem para onde ir, não tem um shopping aberto, não tem um salão aberto, não tem uma festa, não tem, e a igreja também está fechada, só está aberta para quem quiser chegar aqui, orar e ir embora, e não pode ficar muito tempo aqui, senão vamos ter problema. Ô querido, nesta noite o Senhor te convida a esta semana a ter um tempo para Deus. Pensai nas coisas que são de cima. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pense nisto. Jovem, adolescente, irmãos e irmãs, a gente hoje eu fui assistir um filme à tarde com os meus filhos, ficamos 1h e 44 minutos assistindo um filme. Olha que gostoso. Será que a gente tem 1h e 44 minutos do nosso dia para Deus? Será que a gente tem tempo para Deus? Queridos, está vindo um tempo de muitas dificuldades, e quem não tiver tempo para Deus... E qual é o inimigo, pastor Valdir, que se levanta contra nós? É o inimigo de nós não enxergarmos que nós precisamos ter tempo para Deus. A gente olha e não vê tempo vê tempo para tudo, menos para meditar nas coisas de Deus. Salmo 1, não está no esboço, mas vamos lá. Salmo 1, Salmo de número 1, diz assim a palavra de Deus: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Não é para parar, não é porque a igreja está com a porta fechada, não é porque não está tendo culto aqui presencial, que você em casa fica fazendo o que quer, não. Tenha tempo para Deus. Este é um inimigo que nós precisamos vencer na nossa caminhada espiritual. Ter tempo para Deus. Mas o segundo verbo que eu quero aplicar a esse texto é o verbo de depender. O segundo verbo é o verbo depender. E aí, os versos de número 3 e 4, ele diz o seguinte: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida. E eu quero que você grife aí na sua Bíblia, aí, por favor, esse texto. Grife isso aí, por favor. Eu vou fazer isso também, que eu não grifei. Veio aqui, é coisa de Deus agora. A nossa vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Sabe o que é isso? Sabe como nós vamos passar as dificuldades que estão se apresentando? Ou pelo menos a projeção de dificuldades que estamos tendo? O dia que nós aprendermos a depender de Deus. Irmãos, pense no povo caminhando do Egito para a terra prometida no meio do deserto. Olhando para um lado, não tem carne. Olhando para o outro, não tem água. Olhando para frente, não tem vida. Olhando para trás, tem inimigo. Ou fazendo as coisas. Pensa nisso. A única coisa que eles dependiam é do quê? De dia ele dependia da sombra do onipotente, e à noite ele dependia do fogo do onipotente. É isso que você vai precisar, querido, quando a dificuldade bater na sua porta. Dependa de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. É um inimigo, pastor Valdir, porque a gente quer usar as nossas estratégias.
Não, eu sei mexer com a internet. Né, Wesley? Lá vai. Não, pastor Valdir, não, mas eu sei, eu vendo bem, eu tenho uns bons contatos. Você tem? Aí eu tenho bastante cliente, eu tenho bastante paciente, eu tenho internet. Dá para eu continuar trabalhando com a minha internet dentro de casa sem problema, não vou. Irmãos, a nossa confiança não está no nosso braço. A Bíblia diz: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É na angústia que você tem que observar que você tem um Deus que pode te ajudar, que pode te fortalecer, que pode te orientar, que pode te dar novas portas. Dependa de Deus, em nome de Jesus, dependa de Deus. Esse é um inimigo que nós precisamos vencer na nossa vida. Então, primeiro inimigo, nós precisamos vencer, tempo para Deus. O segundo inimigo, depender de Deus. Porque a gente, e aí o próprio salmista diz, né? Um confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, vamos confiar em nós também? Não, nós faremos menção daquele que tem poder de abrir o mar, de fazer milagres, de fazer chover, de fazer secar. Irmãos, é gostoso quando a gente olha para Elias, pastor Valdir. A gente olha para Elias e a gente vê o quê? Quando Deus manda uma seca, para o profeta não faltou. Sabe por quê? Porque o profeta estava no quê? Na dependência. Em nome de Jesus, hoje à tarde o Espírito Santo de Deus me testificou com esta palavra. No momento difícil que nós vamos passar daqui uns meses, dependa de Deus. Você empresário, dependa de Deus. Você funcionário, dependa de Deus. Você profissional autônomo, dependa de Deus. Deus tem porta aberta. Eu estava falando isso para o meu filho hoje à tarde. Calma, não se desespere, porque Deus há de abrir porta onde não tem porta, mas precisa depender de Deus. Não confie nas tuas estratégias. Não confie. Não confie. Só que tem um detalhe, pastor Valdir, nesse texto. Os dois primeiros verbos não é tão difícil, mas o terceiro verbo é um pouco mais complicado. Porque não teremos como depender de Deus, não teremos tempo para Deus, se nós não vivermos uma vida de santidade. Eu vejo algumas lives por aí, irmãos. Olha, me perdoe, não é crítica não é crítica não. Nós precisamos voltar para Deus. Sabe por quê? A nossa vida não está baseada aqui, no aqui agora, no hoje. O negócio nosso é o céu. Eu quero chegar no céu. Irmãos, o sacrifício de Jesus não foi para te dar carro novo, não foi para te dar casa nova, nada disso. O sacrifício de Jesus foi para nos salvar da condenação do pecado. E aí Paulo escreve aos irmãos de Colossos, e ele diz o seguinte, no capítulo 5 do versículo 5 ao versículo 11, ele fala muito sobre isso, e eu quero destacar aqui o versículo de número 9. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo, isto é, despojai-vos da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena do vosso falar. Não mintam um ao outro, uma vez que vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou. Olha que coisa boa, presta atenção nisso. Quando a gente olha para a nossa vida, se nós não tivermos uma vida santa, e Paulo diz isso para nós: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não tem jeito. Irmãos, você pode fazer campanha, você pode se esborrachar de tanto fazer campanha, se não tiver vida no altar, não tiver vida santa,
é você passar fome, jogar tempo fora. Tem que ter vida santa. Pastor, mas hoje é domingo, eu queria uma palavra de despertar. É essa palavra que Deus me incomodou hoje à tarde, para falar com você. Você pensa que o irmão Ari não veio porque ele quis? Não, porque Deus sabe como trabalhar na nossa vida. Será que eu posso ouvir um amém aí do outro lado? Se eu não posso ouvir um amém, avisa aí, quem está dando amém aí? Quem está dando amém? Tem muita gente dando amém aí? Tem muita gente dando amém. Vamos lá, irmãos, vamos colocar nossa vida no altar. Arlindo, é que nós vamos fazer, Arlindo. Pensa nisso. Deus um dia, ou melhor dizendo, o profeta chegou desafiando os 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azera, desafiou, faz descer fogo e nada. Mas o dia, a hora, o momento que Elias resolve consertar o altar, o momento que Elias resolve fazer, olha, é o seguinte, eu vou mudar a minha história, eu vou mudar a história de Israel, eu vou provar que Deus é Deus. Ele consertou o altar e ele não precisou fazer jejum, não precisou fazer campanha, não precisou fazer nada. Ele só chegou e falou assim: Senhor, mostra que tu és Deus. Após o altar consertado, ele viu, ele falou com aquele que tem poder, pastor Valdir, e aí aquele que tem poder falou assim: peraí, vou mostrar quem sou eu, e eu quero profetizar aqui nesta noite, Deus vai mostrar quem Ele é na tua vida, se você viver uma vida de santidade. Aleluia. 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 Quarto verbo, eu não sei se você está anotando, mas aí, por favor, pegue aí. Primeiro verbo, ter tempo para Deus. Segundo verbo, depender de Deus. Terceiro verbo, viver uma vida pura. Quarto verbo, ser. Ser o que, pastor? Ser submisso à vontade de Deus. Irmãos, e olhem para cá, guarde bem isso. Vou falar baixinho só para você ouvir, porque eu creio que Deus está indo ao teu encontro, ao teu lar, para te orientar. Talvez você está angustiado, não sabe o que vai acontecer a próxima semana, não sabe o que vai acontecer os próximos meses. A situação nossa, irmãos, não é de brincadeira, eu sei disso, eu tenho visualizado a situação difícil para cada um de nós. Vamos passar tempos difíceis, tempos apertados, mas nós vamos ver a diferença, no Arlindo, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Eu creio nisso. Nós vamos ver a atuação de Deus na vida das pessoas, nós vamos ver, eu tenho certeza disso. Eu acho interessante ser o que, pastor? Ser submisso à vontade de Deus. Do versículo 12 até, eu não vou ler porque o tempo já foi. Do versículo 12 até o versículo 24, nós vamos observar o apóstolo Paulo orientando de como a nossa vida deve ser normatizada. Você não vive mais pelo que você quer. Paulo diz isso: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E quando a gente olha para isso, irmãos, a gente observa. Você imaginou? Eu fico imaginando, pastor Valdir, quando Deus chega para Elias e fala: Elias, sai do vale de Querite, que está tudo seco aí, não tem nada, e vai lá para Serepta. Ah, é, Senhor? É. Vai lá para Serepta. Lá eu tenho uma pessoa para te sustentar lá. Que bom, Senhor, então vou lá. É uma viúva, tá?
É uma viúva, que ela está lá, vai te sustentar. Irmãos, eu fico imaginando Elias entrando na cidade de Serepta. Senhor, onde está a viúva? Cadê a viúva? Cadê a viúva, Senhor? Onde está a viúva, Senhor? Cadê a viúva? Cadê, Senhor, a viúva? Aí sabe o que aconteceu? Vem uma viúva magrinha. A Bíblia não diz isso, eu estou aqui conjecturando. Vem uma viúva meia descabelada. E aí o Espírito Santo de Deus, ou o Senhor, não sei. Elias, essa mulher aí. O que, Senhor? Essa mulher, tá bom, eu vou falar com ela. E eu fico imaginando aqui eu dou vazão à minha imaginação. Quando Elias olha para aquela mulher e fala: você deve ser uma viúva rica, uma viúva cheia da grana. O marido morreu e deixou ela cheia da grana. Ei, Marnindo, olha que benção. A viúva rica vai me sustentar. Aí ele chega para a viúva, porque Deus mandou. Ele chega para a viúva e fala: ô, dona viúva, eu sei que a senhora é viúva, porque Deus acabou de me falar que a senhora é viúva, e eu quero um bolo, aí eu quero comer alguma coisa, que eu estou com fome. Eu venho lá de Querite, vem lá de Querite, e agora eu estou com fome, eu quero andar, eu quero comer. Eu falei assim: moço, dá não. Como assim? Eu estou pobre de marré. É o seguinte, eu tenho um pouquinho só para comer, eu e meu filho vamos comer e vamos esperar a morte. Não tem comida para o senhor não. Mas Elias, ele era submisso à orientação de Deus. Eu vou profetizar aqui em nome de Jesus. Se você quiser, receba esta palavra na tua vida. Quando Deus abrir um horizonte para você, ainda que as pessoas pensam que você é doido, as pessoas pensam: isso não vai dar certo. Se foi Deus que mandou, faça, porque a vitória vai ser sua em nome de Jesus. Guarde isso. Guarde isso na sua vida. Tenha tempo para Deus. Dependa de Deus. Viva em santidade e seja submisso ao que Deus propôs para a tua vida. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo de Deus te ajude. E eu quero encerrar esse culto nesta noite cantando o hino de número 141. Eu acho esse hino uma bela oração. E eu quero cantar junto com vocês o hino de número 141. Nós vamos cantar. E eu queria que você, se você puder, queridos, eu sinto a glória de Deus nesse lugar, eu sinto a glória de Deus na minha vida, para te orientar, para te abençoar. E eu quero que você tome uma postura, tome uma posição. Tome uma posição de viver dependente de Deus, de ter tempo para Deus, de viver uma vida santa, de ser submisso à vontade de Deus. Guarde isso. Tenha isso no seu coração. Em nome de Jesus.